Olá, uma boa noite a todos. Eu sou o professor Pablo Furtado, atuo nos cursos de Ferrovia do IF Sudeste MG, no campus Santos Dumont. Estou aqui hoje com imenso prazer para receber a engenheira Ângela França Pedrinho, que vai nos proporcionar, nos agraciar com uma palestra com o título Normalização Técnica, um fator para garantir a competitividade. Gostaria de avisar a todos que estão nos assistindo que existe um link na descrição desse vídeo para a emissão de certificados de participação dessa palestra. E a todos que quiserem enviar perguntas durante a apresentação, podem ficar à vontade para enviar no chat e as perguntas serão lidas ao fim da apresentação, ok? Muito obrigado mais uma vez a presença a todos e convido então a Ângela para aparecer aqui conosco para começar a apresentação. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ângela, tudo bem? Tudo bem. Eu queria agradecer aí, primeiro, pelo convite que vocês me fizeram. Eu já estou fazendo parte, praticamente, aí da instituição, né? Já é a segunda vez que a gente está junto, né? Nós é que agradecemos sua colaboração. Fico muito feliz em poder falar de um assunto que também, para mim, já é um assunto bem familiar. Que bom, nós é que agradecemos pela sua segunda participação, né? A primeira vez foi no CISFER, agora com essa palestra, e a gente que se sente honrado por sua colaboração aqui com a nossa instituição, ok? Muito obrigada. Ângela, então, você pode, eu vou deixar por sua conta a sua apresentação, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o seu currículo, sua experiência profissional, e pode ficar à vontade para iniciar a apresentação da palestra, ok? Tá ok. Então, vamos lá. A palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado. Bom, o tema que nós vamos falar é sobre a normalização técnica, né? Um fator para garantir a competitividade. Eu vou fazer uma apresentação rápida, porque alguns até me conhecem, mas a maioria da plateia acredito que não me conheça. Então, eu sou engenheira eletricista, formada pela Universidade Católica de Petrópolis. Trabalhei no metrô do Rio de Janeiro praticamente a minha vida inteira, atuando na área de projeto, na área de planejamento, operação, manutenção, e terminei na diretoria como assessora do diretor de planejamento e do vice-presidente. Então, ocupei, nesse período todo que eu tive na empresa, vários cargos de liderança, e também fui presidente do Comitê Brasileiro Metroferroviário, da BNT, que me deu condições de conhecer toda essa área de normalização. Também fui vice-presidente e secretária executiva da Comissão Técnica de Transportes e Logística do Clube de Engenharia. Atualmente, eu sou representante do CREA, na Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica na Prefeitura de Petrópolis, e vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária. Aliás, convido aqui a vocês a estarem indo visitar a nossa página, www.afpf.com.br, para conhecer todo o nosso trabalho, os projetos que nós estamos desenvolvendo e também se associarem à nossa associação. Eu participei também de um estudo de modernização da mobilidade urbana em Juiz de Fora, Londrina e aqui em Petrópolis, com a tecnologia maglev, e venho atuando no estudo de revitalização de trens turísticos junto a prefeituras de vários municípios do estado do Rio. Eu sou professora de gestão documental da Fundação CEPERJ e também sobre o programa 5S, voltado à gestão pública. Esse curso eu também dou aqui em Petrópolis, na Unifasp, e, além disso, também outros cursos de extensão na área de qualidade. E agora estou também dando o curso de pós-graduação de Engenharia Metroferroviária do INBEC, que deve estar iniciando no final do mês de março. As inscrições, inclusive, já estão abertas também no site do INBEC. Eu tenho 2 livros escritos sobre o metrô, porque eu achei que eu tinha que deixar um legado, né, de toda essa história que eu levei, esses 45 anos de metrô. O metrô Trilhos que Mudaram o Rio,
e 40 anos de história do metrô da gestão pública à iniciativa privada. E também, pela experiência que eu tive na área de normalização, eu deixei um glossário metroferroviário. Então, por ter escrito esses 3 livros, eu também sou membro da Academia Ferroviária de Letras. E aí, falando um pouquinho sobre a normalização, né? Esse processo de normalização é algo muito interessante que as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem visualizar a importância desse trabalho. Ele oferece uma vantagem enorme para as empresas, independentemente do tamanho ou do segmento que elas atuam, porque ela vem facilitar a vida das empresas, tornando-as mais seguras, criando uma igualdade de condições em competição de mercado, fortalecendo a sua capacidade de inovação e ajudando as empresas a alocarem os recursos nos locais de maior eficiência para elas, né? Mas, apesar de todos esses benefícios, as empresas nem sempre usufruem porque não conseguem ver a importância de estarem participando dessa área de normalização. Então, é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que estar sempre mostrando, falando, trazendo as pessoas para junto, para que elas possam ver todas as vantagens que elas têm ao participar de um processo de normalização técnica. Ele vai estabelecer regras e, na aplicação dessas regras, você vai ter a solução e os problemas e a prevenção de problemas. Agora, é importante que nesse processo você tenha a participação de todas as pessoas interessadas naquele assunto. Porque aí sim você vai ter um corpo no que você vai elaborar. Quando você vai estabelecer essas regras, normalmente a normalização vai recorrer a quem? Vai recorrer ao instrumento principal, que é a tecnologia que nós temos, né? De uma forma objetiva, com condições que vá possibilitar o nosso produto ou serviço atender exatamente às finalidades a que elas se destinam. Ela vai trazer para junto da empresa uma facilidade no seu trabalho, uma redução do custo na sua produção. Por quê? Primeiro, facilita o trabalho, porque você vai ter a receita de bolo, né? Então, vai ficar muito mais fácil de você atuar, porque você já sabe como fazer. Redução de custos, porque você vai trabalhar numa produção constante, sempre no mesmo processo. Então, aquele processo já é conhecido. Então, você vai capitalizar todos os seus recursos para aquela forma de atuação. Você vai ter uma atuação muito mais clara, porque fica mais tranquilo para você ler, você já sabe que aquela forma é a forma que você tem que trabalhar. Vai gerar produtividade, porque, lógico, né? A produção vai ser muito mais rápida, muito mais prática, muito mais, como a gente falou, muito mais objetiva. Vai melhorar a qualidade do teu produto e, com isso, você vai ter a introdução da empresa da ordem de como fazer as coisas. Então, tudo isso ela vai trazer de vantagem para a tua empresa. E hoje em dia existe uma controvérsia muito grande com relação à nomenclatura. É normalização ou é normatização? Tem pessoas que falam normalização, tem pessoas que falam normatização, uns acham que não existe a palavra normatização, mas não. Existem as duas formas estão no dicionário, e cada uma tem um sentido um pouquinho diferente. O termo normatização é um termo mais moderno, e ele quer dizer o criar e o estabelecer normas. Já a normalização é o processo de você aplicar e cumprir as normas. Se nós formos olhar, a ABNT, particularmente, ela usa o termo normalização sempre. Dificilmente você vai ver o termo normatização sendo utilizado pela BNT. Mas isso aí não inviabiliza dizer que normatização não existe, tá? Então, existem os dois termos e podem ser usados de acordo com a forma correta a qual você está se reportando. Se, por exemplo,
nós nos basearmos na explicação que eu acabei de dar, se uma empresa estiver implantando requisitos estabelecidos em uma norma que é reconhecida e consagrada por um órgão, nós podemos dizer que a empresa está passando por um processo de normalização, porque ela está implantando uma norma. Dessa forma, como exemplo, nós podemos citar as normas implantadas e criadas pela ISO, pela IEC ou até pela própria BNT. Então, quando eu estou implantando uma norma, eu estou fazendo um processo de normalização. Agora, quando estou criando e estabelecendo regras próprias para eu educar os meus colaboradores, ou para eu limitar ou evitar abusos de conduta e melhorar o convívio da minha equipe, aí eu estou num processo de normatização, que eu estou criando determinadas regras. Como exemplo, a gente pode utilizar a limitação do uso de celulares e das redes sociais nos locais de trabalho. Muitas empresas proíbem a você, dentro da empresa, utilizar as redes sociais e o celular só nas horas de almoço, ou nas horas de alguma... fora do seu trabalho, né? Também nas salas de cinema é proibido o uso de celular. Atualmente, nós estamos utilizando as máscaras de proteção, não é? Essas máscaras, elas são utilizadas em alguns lugares e em outros não. Então, são regras que podem ser setoriais ou regionais, não são regras de um consenso geral, nem regras que se obriguem em todos os ambientes, nem em todos os momentos. Então, eu acho que aí fica claro, com esses exemplos, a gente mostrar a diferenciação entre os dois termos. E qual seria o produto efetivo da normalização? É a norma técnica, né? E a norma nada mais é do que um documento que é estabelecido em caráter voluntário, com um conteúdo técnico obtido por consenso e com a participação de todos os interessados naquele momento, envolvidos naquele setor. E ela precisa ser aprovada por um organismo que é reconhecido. As normas técnicas se dividem em vários tipos, né? Então, nós temos, por exemplo, a especificação. O que seria a norma de especificação? Ela vai dar uma descrição minuciosa das características de um determinado produto. A norma de procedimento, ela vai me dizer a maneira de eu agir, como eu tenho que proceder para fazer alguma coisa. A norma de padronização. A norma de padronização, ela vai me dar um método que as empresas vão buscar para garantir a eficiência das suas operações. Quando eu sigo uma padronização, todos os trabalhadores, todos os funcionários vão garantir que eles estão realizando as suas atividades de maneira mais fácil, segura, barata, garantindo a entrega de um produto de qualidade. E a padronização, ela vai me fazer, inclusive, quando eu trabalho em turnos, que tanto faz eu ter o turno A quanto o turno B, isso não vai criar problemas para que o produto continue sendo o mesmo, porque a padronização faz com que todos os meus empregados, seja no turno A, seja no turno B, seja no turno C, vá trabalhar da mesma forma padronizada de acordo com a norma que está ali. Existem também os métodos de ensaio. Os métodos de ensaio vão me determinar a maneira de eu verificar a qualidade do material, das matérias-primas e dos produtos manufaturados para os quais eu preciso para fazer um processo, fazer uma especificação. A classificação, ela tem por finalidade ordenar, distribuir os conceitos ou os objetivos, bem como os critérios que serão adotados. Por exemplo, se eu tiver um produto siderúrgico de aço, ele vai se classificar quanto ao estágio de fabricação, e aí eu vou ter o processo bruto, o semi-acabado e o acabado. Eu vou ter quanto ao processo de fabricação, que eu posso ter o lingotado, o moldado ou o deformado plasticamente.
E ainda uma terceira, que é quanto ao produto acabado, que é planos ou não planos. Então, ele vai me dar todas essas classificações. A simbologia, ela vai estabelecer convenções gráficas com a finalidade de representar esquemas, fluxogramas, circuitos, componentes, e finalmente a terminologia, que vai definir os termos técnicos que vão ser aplicados a materiais, máquinas e peças. E quais seriam os objetivos da normalização? Ela vai possibilitar, de um modo menos burocrático, a solução de problemas com segurança, permitindo confiar naquelas instituições que aplicam as normas nos seus procedimentos. Com isso, ela vai me gerar economia. Então, a normalização vai fazer com que as empresas economizem. Como assim? Economizem em que termos? Ela vai me simplificar e organizar o mercado, aumentando assim a produtividade da empresa, proporcionando a redução de custos de produtos, porque você vai fazer uma racionalização na variedade de produtos. Lógico, com isso, quando você racionaliza, você reduz custos. Vai me facilitar no treinamento da mão de obra. Evidente, né? Se eu tenho uma coisa padronizada, se eu tenho uma coisa de uma forma já totalmente definida em como eu vou fazer, o meu treinamento vai ser muito mais fácil e vai ser muito mais barato também, né? Vai melhorar o meu nível técnico, proporcionando também aí uma economia entre a relação cliente-fornecedores. Me facilita muito nessa relação. Vocês imaginem, por exemplo, se uma instituição financeira cada uma delas quisessem criar um formato de um cartão de crédito. Eu ia ficar louca, né? Porque, primeiro, que para cada cartão de crédito diferente, eu teria que ter uma máquina leitora. Olha só o quanto iria se gastar, não só para fabricar o cartão de crédito diferente, quanto para as máquinas também. Então, aí está o exemplo da racionalização de variedade. Além disso, as lojas que tivessem que colocar esses modelos, né, teriam que ter um espaço imenso, né? Porque imagina você botar uma máquina ao lado da outra. Então, seria inviável. Então, aí está um dos exemplos clássicos da normalização. A padronização dos cartões de crédito, que você, em qualquer lugar que você chega, você consegue acessar de uma forma rápida e prática. O outro objetivo que a normalização atinge é a comunicação. Ela cria uma linguagem única entre o cliente e o fornecedor, fornecendo aí uma confiabilidade entre as relações comerciais. Ela proporciona também segurança, estabelecendo requisitos que vão assegurar a proteção da vida humana e da saúde. Isso é muito sentido nas embalagens de brinquedos. As mães, né, têm um cuidado muito grande quando compram brinquedos, porque você, se não tiver esse cuidado de verificar se a norma está ali na caixinha do brinquedo, você pode estar dando um produto para o seu filho que não está tendo a qualidade necessária. E isso é um perigo. Então, normalmente, os brinquedos, eles têm, na própria embalagem, o número da norma pela qual ele foi feito, né? E, normalmente, quando ele é feito baseado na norma, ele tem também um selo de qualidade do Inmetro. Então, aquilo garante que você pode comprar aquele produto com segurança, porque não vai ter problema para o seu filho. Isso é fundamental para qualquer um, né? Essa segurança a gente precisa ter. Eu estou dando como exemplo um brinquedo, mas isso em qualquer produto que você compre, você tem que ter esse cuidado de verificar se realmente ele está dentro das normas. Outra coisa que é o objetivo também da normalização é ele preservar o meio ambiente, melhorando as condições de qualidade de vida, com uso racional e de forma sustentável na utilização dos recursos naturais, incentivando também a utilização de novas fontes alternativas. Ele também vem proteger o consumidor,
através dos meios eficazes, verificando a qualidade dos seus produtos e serviços. Eu não sei se vocês sabem, mas os assentos que são utilizados nos estádios esportivos, eles possuem parâmetros tanto de resistência quanto de durabilidade que estão estabelecidos por normas. Então, você pode chegar lá e saber que você vai ficar sentado num determinado equipamento que foi normalizado. Também elas estão eliminando barreiras técnicas e comerciais, evitando a existência de regulamentos conflitantes e que possam vir a criar problemas entre países, evitando essa parte de comercial. Então, você facilita esse intercâmbio através da normalização. Qualquer norma é considerada uma referência idônea no mercado, sendo usada em processos não só da normalização, como da regulamentação, da certificação, da acreditação e da metrologia. Então, as normas elas vão facilitar essa relação comercial entre o cliente e o fornecedor sempre. E nós temos também, nos organismos de normalização, princípios que devem ser seguidos. E esses princípios são consagrados internacionalmente. Por exemplo, o princípio da voluntariedade. A participação nas normas, elas devem ser voluntárias. As pessoas participam se elas quiserem e tiverem vontade de participar. Não é obrigatório a ninguém participar. Enquanto também não é obrigatório a sua utilização. Sendo que, se as pessoas observarem as vantagens que tem participar desse processo de normalização, cada vez mais elas vão vir a participar. E é isso que a gente procura mostrar. É importante a gente sensibilizar as pessoas justamente para que cada vez mais a gente tenha essa participação, mostrando que quanto mais pessoas estiverem atuando na normalização, mais consenso nós vamos ter e mais essa norma vai demonstrar realmente a vontade da sociedade. Então, isso é muito importante. Um outro princípio que também deve ser observado é o de representatividade. Você ter essa participação não só de um ou outro setor, mas a maioria dos setores que estão envolvidos naquele assunto. Os fornecedores, os clientes, as universidades, os laboratórios, os institutos de pesquisa e o próprio governo. Quando nós temos todos esses participantes, a norma vai sair muito mais consensual, muito mais consistente, né? Porque ali vão estar as opiniões de todos os interessados e de todas as pessoas que realmente estão interessadas em que aquele assunto seja de interesse de todos. Um outro princípio é o da paridade. É um equilíbrio, né, que deve ser representativo nos diversos interesses envolvidos. Então, isso aí evita que eu tenha imposição de uma determinada área sobre a outra. Todo mundo vai ter condição de representação igual. Não importa se eu tenho 5, 6 representantes de uma empresa e uma só da outra empresa. As duas empresas vão ter paridade em relação ao que vai ser consensado dentro da norma. O consenso, que a gente já falou aí em vários momentos, né? A norma precisa ser consensual e, para isso, ela tem aí, ela só vai sair a partir do momento de que todo mundo esteja de acordo com aquele texto que foi elaborado. E simplicidade, né? Quanto mais simples seja a norma, mais ela vai ser usada, porque ela precisa ter tanto o palavreado, quanto a forma de utilização. Então, isso daí vai dar coerência e qualidade no desenvolvimento e na própria implementação desta norma. Ela precisa ser transparente, né? O processo de normalização, ele é aberto, ele é público, ele é previsível, de maneira que todos os interessados possam ter conhecimento.
Para isso, as normas da ABNT são totalmente colocadas quando estão em processo de elaboração ou quando vão para a votação final, elas são colocadas no site que dão acesso a qualquer pessoa querer participar, poder participar. E a atualização. Essas normas são constantemente atualizadas, revisadas e atualizadas, não só para que as novas tecnologias sejam incorporadas ao seu texto, como também, muitas das vezes, as normas não atendem mais à nossa necessidade, então elas são canceladas. Existem muitas pessoas que dizem que a norma engessa e que são contra normas por esse motivo. A norma não engessa justamente por ela ser algo que está sempre sendo atualizada. Então, se você tem coisas novas, aquela inovação, aquela tecnologia, ela deve ser trazida para o grupo que trabalha nessa norma e ela deve ser incorporada sim. Desta forma, ela não vai engessar em momento nenhum. Os impactos que a normalização trazem para vários setores, na economia principalmente, né, nós observamos que os produtos eles apresentam uma melhor qualidade, ele tem uma regularidade de produção, ele cria um equilíbrio entre a oferta e a demanda, ele aumenta a competitividade da empresa, colocando ela no nível de tanto do mercado nacional quanto internacional. A sobrevivência dela passa a ser muito mais fácil, né? Porque ela entra nesse nível de competitividade. Ela reduz litígios, então hoje você tem muito menos problemas na justiça, porque as normas já vão orientando como fazer e como não fazer. E com isso também você tem um crescimento da produtividade a nível nacional. Os benefícios na produção, eles vão eliminar desperdícios, porque você vai direcionar os teus recursos para aquilo que realmente é importante fazer. Vai padronizar a documentação técnica, então todo mundo vai falar da mesma forma, todo mundo vai se entender. Vai aumentar a produtividade e vai ter uma base clara para a concorrência, porque todo mundo está no mesmo nível, então não existe a deslealdade de comércio, porque todo mundo tem condição de estar dentro do mesmo padrão. Você também tem os impactos no consumo. O acesso ao dado técnico é padronizado. Então, fica mais fácil de você saber. O próprio cliente sabe como é que ele vai, o que ele vai procurar, como é que ele tem, como é que ele recebe essa informação. A redução de preços, né? Hoje, quando você tem a redução de variedade de produtos, é lógico que isso vai ser embutido no preço. Se eu tenho vários produtos para fazer, a linha de produção vai ser mais cara, eu vou embutir isso no preço. Se eu tenho uma redução, isso também vai ser colocado no preço. Então, me sai mais barato. A padronização de pedidos. Hoje, para que as empresas elas recebam os seus pedidos, existe uma forma já padronizada. Existe também a redução dos prazos de entrega. Como eu já tenho a linha de produção clara, o meu prazo reduz. Eu garanto a qualidade do produto, eu garanto a segurança e a integridade. Então, além de todos esses eventos, a normalização também ela é percebida pela sua importância social, econômica, tecnológica, ambiental e científica. E aí nós vamos ver quais são os benefícios que a gente pode ter através da normalização. Para as empresas, o fato delas adotarem normas significam que os fornecedores podem desenvolver e oferecer produtos que vão atender naquelas especificações e que elas são de uma aceitação ampla dentro dos seus setores. Para os inovadores de tecnologia, as normas vão acelerar essa disseminação e o seu desenvolvimento nos produtos que serão fabricados. Então, você vai ter aí realmente produtos inovadores.
Para os seus clientes, a compatibilidade da tecnologia atingida nos produtos vai fornecer uma ampla gama de ofertas. E todos eles vão fazer com que as empresas possam concorrer e você na prateleira do teu mercado, né, você vai ter vários produtos, você pode escolher, porque eles vão te garantir produtos eficientes e produtos de qualidade. E todos eles, se tiverem baseados nas normas, todos eles com o mesmo padrão. E aí a concorrência realmente vai ficar a seu critério. Você quem vai decidir qual é que você vai querer levar. Mas a nível de qualidade, todas elas vão estar no mesmo padrão. Com relação ao comércio internacional, ela cria uma igualdade para todos os concorrentes de mercado. Então, ela é um excelente argumento de vendas e ela vai regular a importação de produtos que não estejam em conformidade com as normas. Se você não estiver atendendo às normas de importação, você não vai conseguir entrar com o seu produto naquele mercado. Então, as normas internacionais, elas são recursos técnicos que vão colocar a política de acordo com os acordos comerciais em prática. Então, para isso, para que você possa entrar nesse mercado internacional, você tem que estar de acordo com as normas comerciais de todos esses lugares. Então, isso facilita com que você tenha todo o teu o mercado em todo o mundo, né? E abre portas para você. E essa diversidade de normas, né? Quer dizer, você tem a divergência aí das tuas normas nacionais ou regionais, não atendendo a esse padrão, você vai criar barreiras técnicas e vai prejudicar o comércio. Então, ela é realmente uma porta para que você possa entrar no mercado nacional, internacional e regional. A nível de governo, as normas vão proporcionar as bases tecnológicas e científicas que sustentam saúde, segurança e uma legislação ambiental, que é o foco aonde o governo vai atuar. Para os países em desenvolvimento, as normas internacionais, elas representam um consenso sobre o estado da arte e elas trazem esse know-how tecnológico para nós. Então, você consegue absorver coisas internacionais, você traz para as suas normas, e com isso a tua empresa começa a crescer tecnologicamente. Então, quando a gente define as nossas características dos nossos produtos para atender a essas exportações, elas também nos fornecem a nossa base de dados de decisão nos investimentos aos quais nós vamos fazer. Com isso, você, mais uma vez, evita os desperdícios, porque você vai atuar aonde realmente você está querendo investir naquela área para que você possa crescer tecnologicamente. Para as pessoas, apesar da gente não ver essa importância das normas para nós, como pessoas, não é? Elas contribuem muito para a nossa qualidade de vida, assegurando transportes, máquinas e ferramentas que nós utilizamos, sendo mais seguros e a gente podendo utilizar sem ter problemas. E para o nosso planeta, elas também agem sobre a qualidade do ar, do solo, da água, a emissão de radiações, nos aspectos ambientais e contribuem também para a preservação do nosso meio ambiente. Uma coisa onde ela fica muito nítida, né, é o protocolo do computador. Se a gente não tivesse isso normalizado, como é que nós iríamos conseguir conversar entre tantas redes de internet hoje em dia, né? Então a gente precisa ter algo normalizado aí. Outra coisa que é muito sentida é a falta de normalização. Aí a gente entra novamente na qualidade de vida das pessoas, com as pessoas que têm deficiência. Muitas vezes elas são barradas de entrar em transportes, em edifícios, e às vezes, na maioria das vezes, edifícios públicos, tá? Que não têm o acesso necessário, não tem a rampa, né? Os transportes não têm
também a rampa, e isso dificulta, as pessoas não têm acesso. E não é só cadeirantes, não. Também as pessoas que têm deficiência visual, você precisa dar aquele apoio, e na maioria das vezes não tem aquela plaquetinha no braille, num elevador, até numa exposição, por exemplo, de quadros, né? Tudo isso, as normas dizem que são necessárias e as empresas precisam se adequar para oferecer às pessoas essa qualidade de vida. Os símbolos normalizados também, eles fornecem avisos de perigo e transformam também essa fronteira linguística na facilidade das pessoas. Ela identifica, por exemplo, cargas perigosas, que muitas das vezes as pessoas não sabem como manusear, mas quando elas veem o símbolo, ali já diz claramente para ela o que ela tem que fazer. Então, olha como é que a importância, né, os benefícios que a normalização nos traz e a importância que ela realmente tem. E nós temos também diversos níveis de normalização. De acordo com a abrangência de aplicação, elas podem ser a nível internacional, regional, nacional, de associação e empresarial. Esse nível ele vem do mais baixo, que é o empresarial, até chegar ao nível internacional, representado aí por uma pirâmide, né? Onde a gente tem lá no topo as normas internacionais, porque elas vão abranger a todas elas. E elas são estabelecidas por um órgão internacional de normalização com aplicação em escala mundial. Elas são reconhecidas como base para todo o comércio internacional e quando você atende uma norma internacional, significa que você está em melhores condições para ultrapassar essas barreiras técnicas comerciais. Os principais organismos internacionais de normalização é a ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, e a IEC, que é utilizada mais na área de energia. E nós temos também as normas a níveis regionais, que são estabelecidas por organismos regionais de normalização, formando um grupo de países, às vezes vinculados a um bloco econômico, como é o caso da União Europeia e o caso nosso aqui no Mercosul, ou então através de um acordo comercial com a área de livre comércio, como é o caso da ALCA, né? Essas normas, elas possibilitam um aumento na qualidade dos serviços e dos produtos peculiares naquela região a qual ela está inserida, facilitando ali o intercâmbio comercial daqueles países que vão formar aquele grupo, né? As normas nacionais, elas são resultantes de um consenso entre o governo, as empresas, os consumidores, as comunidades científicas de uma determinada nação. Elas são editadas pelo Organismo Nacional de Normalização, que é o reconhecido como autoridade naquele país onde elas são adotadas. No caso do Brasil, esse órgão é a ABNT, que foi fundada em 1940 e é reconhecida como o único fórum de normalização no país. E as normas empresariais, que são documentos técnicos restritos àquela organização que vai padronizar e otimizar os seus setores internos com o propósito de orientar processos de fabricação, processos de compra, processos de venda para as suas operações comerciais. Uma das empresas que realmente sempre prezou por esse processo de normalização foi a Petrobras. Ela tinha um órgão que se chamava Nortec, que era um órgão de normalização técnica da Petrobras, que trabalhava todo esse processo internamente. Ela, a mim particularmente, me deu uma consultoria incrível no tempo que eu participei dentro do metrô na área de normalização. Nós íamos muito à Petrobras, utilizávamos muito consultoria desse pessoal da Nortec, né? A Petrobras, o metrô foi criado muito em bases da normalização
da Petrobras, não só em normas técnicas, como também na área administrativa. A base de toda a estrutura do metrô foi da Petrobras, que era uma empresa, assim, a nível de normalização, eu nunca vi uma empresa mais organizada. E também algumas entidades associativas criam normas para que elas possam se organizar. Então, as associações, para cada tipo de associação, né, seja associação esportiva, seja associação técnica, elas criam para que elas também possam ter uma base de como elas vão funcionar. Para isso é que a norma serve, né? E existe um outro tipo de regulamento, de normas, que aí seriam a regulamentação técnica, que está relacionada à segurança não só das pessoas, como também a proteção do consumidor, a proteção do meio ambiente, a medidas sanitárias e a segurança nacional. Para esse fim, a gente utiliza a regulamentação quando não há a percepção de que as normas, como sendo voluntárias, elas são suficientes para assegurar que realmente você tem essa proteção necessária pela sociedade. Então, nesse caso, quando é realmente um assunto voltado a esses típicos segurança nacional, proteção do consumidor, meio ambiente, o Estado estabelece requisitos técnicos, constituindo aí os regulamentos técnicos. E os regulamentos, por serem responsabilidade do Estado, eles também são controlados por autoridades que são designadas por ele. E aí ele constitui um documento normativo que estabelece requisitos técnicos diretamente ou pela referência e incorporação de conteúdos de uma norma, mas existe aí uma diferença. O conceito entre o regulamento e a norma técnica é que o regulamento ele é de uma aplicação compulsória. E aí ele cria determinadas restrições, criando também obstáculos a nível do comércio, o que nas normas não existe, por elas serem de caráter voluntário. Mas como você precisa, em determinadas situações, que elas realmente sejam cumpridas, ela aí precisa ser a nível compulsório. E, além dela estabelecer essas regras de requisitos técnicos para o produto e para um processo, os regulamentos técnicos também podem estabelecer procedimentos não só para certificação compulsória, como para avaliação de conformidade. A relação que existe entre a normalização e a regulamentação, ela guarda uma estreita relação entre o entendimento e o papel do Estado na economia. A tendência hoje que vem se consolidando é de que a cada vez mais, a nível mundial, exista uma restrição dos regulamentos técnicos, justamente para que a norma seja a base e, com isso, você minimize as barreiras de comércio internacional. Então, especialmente nesse caso, você começa a utilizar cada vez mais as normas internacionais como base até para as suas próprias normas internas, as normas brasileiras, no caso, né? Nós usamos muito hoje como base as normas ISO. E com isso, a gente vai tentando minimizar os regulamentos, fazendo com que as próprias normas internacionais passem a ser elas as responsáveis por todo esse trabalho. Era isso que eu tinha praticamente para falar para vocês, mostrar a importância da normalização. Deixo aí os meus contatos e os contatos também da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária e me coloco à disposição aí agora de vocês para responder alguma dúvida que tenha ficado na apresentação. Desculpa, eu estava com o microfone mudo aqui. Muito obrigado por você trazer para a gente de forma tão clara e tão objetiva.
esse tema que a gente acaba lidando, né, na nossa atuação enquanto engenheiros, mas nem sempre conhece nesse nível de profundidade, né? Nem sempre a gente tem tanta clareza do que são as normas e de tudo que elas representam para a gente, para a nossa sociedade como um todo, né? A gente recebeu alguns elogios aqui no chat, tá? E recebemos algumas perguntas também. Então, vou te passar uma pergunta feita pelo Hélio Suevo Rodrigues. Ele pede para você confirmar, né, se vai ser fundamental o cumprimento das normas com a futura implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária, que vai ser implantado pelo Ministério da Infraestrutura em Anápolis. Olha, particularmente, eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que usar as normas. Então, para mim, é fundamental sempre a utilização de normas. Porque quando você está baseado em normas, primeiro você tem a segurança, né? Segundo, você permite também que, como a gente falou, você diminui a quantidade de litígios, né? Você sabe que aquilo ali tem base técnica, tem base fundamental. Então, para mim, qualquer coisa tem que estar baseada em normas. Apesar das pessoas não estarem utilizando, a gente sabe, como você falou, nós, como técnicos, usamos, né? Mas você, quando vai para uma outra área, você não vê, as pessoas não têm essa sensibilidade de usar a normalização. Eu acho fundamental. Então, para mim, qualquer empreendimento tem que ser baseado em normas. E emendando nessa pergunta, né, o Alexandre Vieira enviou outra aqui, perguntando se existem riscos na não adoção de normas que são voluntárias, né, aquelas que nós não somos obrigados a utilizar, mas se deixarmos de utilizar, existem riscos associados a essa opção? Eu também por aí, eu acho interessante porque a gente diz que a norma é voluntária e que, eventualmente, as pessoas usam se elas quiserem, né? Mas se por um acaso, na área ferroviária, isso acontece muito, tá? Aconteceu um acidente e aí você vai abrir um inquérito, né? A primeira coisa que se pergunta é assim: cumpriu a norma técnica? A norma técnica foi cumprida? Se a norma técnica não for cumprida, você já está no erro. Então, ela é voluntária, mas, na verdade, ela é um voluntário obrigatório, né? Então, é muito mais fácil você já estar utilizando a normalização do que você ser imputado a um processo porque você não usou a norma. Então, ela realmente, é importante que as pessoas usem ela como regulamento mesmo. E aí você viu no final da palestra, né? Hoje em dia, a gente já utilizando muito mais a normalização do que os regulamentos. Então, na verdade, a tendência é que os regulamentos sejam cada vez mais extintos e que a normalização tome cada vez mais esse lugar, né? Então, elas vão passar não a ser compulsórias, mas cada vez mais sendo exigidas. Muito bem. E eu tive a oportunidade também de trabalhar durante algum tempo com obras públicas, né? Uma questão muito sensível, e a gente tinha isso bem claro, né? A adoção da norma por si, ela é voluntária, o padrão é a gente adotar e tudo, mas as leis de licitação, antigamente a 8666 e agora foi substituída pela 14133, né? Elas trazem isso bastante explícito, que todos os projetos e as normas contratados, né, pelo poder público, elas têm que ser, aí sim virou uma exigência, né? Elas têm que ser todas trabalhadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, né? Aí elas já deixam de ser voluntárias para ser de fato obrigatórias, independente de qualquer coisa. Inclusive, a 8666 não deixava isso tão claro. Ela falava entre linhas, mas essa nova, essa 14133, ela deixa bem claro, em determinados itens, a obrigatoriedade de você utilizar a norma. Então, é onde você já vê que, como a gente está falando, né? Cada vez mais a normalização está pegando um vulto. Então,
a gente precisa realmente, principalmente o pessoal que hoje está saindo da faculdade, eles precisam já ter essa sensibilidade, trabalhar sempre diante das normas, trabalhar sempre atendendo às normas, porque isso aí vai facilitar o próprio trabalho. Isso mesmo. E, Ângela, para nós encerrarmos, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é exatamente nesse sentido, né? Enquanto nós somos estudantes e quando começamos a atuar como engenheiros, né, como profissionais, em grande parte a gente lida com as normas pelo estudo e aplicação delas, né? Já você tem uma experiência profissional um pouco diferente, você atuou na elaboração, na revisão das normas e tal, até no Comitê Brasileiro Metroferroviário, né, da ABNT, que cria normas para esse setor. Então, eu gostaria de te pedir se você poderia comentar brevemente como foi que você chegou para atuar nesse tipo, né, de, de instituição, né, no caso a ABNT, e como que são formados dentro da ABNT os comitês, os grupos de profissionais que fazem esse trabalho de elaboração e de revisão das normas, incorporação de tecnologias e tudo mais. Eu entrei no caminho da normalização, porque no metrô, a gente tinha, cada empresa, né, tem um representante junto à ABNT. E eu fui indicada para ser essa representante do metrô na ABNT. Então, comecei a atuar, comecei a participar e tudo, e também comecei a criar o programa de normalização do metrô. Então, para que eu pudesse implantar a normalização no metrô, eu tinha que ter, pelo menos, como se fazia as normas, qual era o modelo, né? E aí eu me envolvi muito com a ABNT. E aí fui convidada para participar da eleição para ser presidente do comitê. Bom, na época, fizemos lá uma chapa, fui candidata e fui eleita presidente. Para mim foi assim um horizonte novo que abriu, né? Porque você participar de fora é uma coisa, você participar dentro da instituição, você começa a ter realmente outra visão. Então, é uma participação assim bastante interessante nesse processo de normalização, e é importante dizer que é aberta para qualquer interessado. E ela pode ser feita de diversas formas. Então, você dentro na tua empresa, né? Você pode ver uma necessidade de uma demanda. E aí, você apresenta isso, você pode apresentar como pessoa física, como empresa, como entidade, organismo regulamentador, qualquer órgão pode fazer uma solicitação de uma norma junto à ABNT. Elabora um documento e encaminha para a ABNT. Essa demanda ela vai ser encaminhada para o comitê responsável. A BNT tem uma lista de comitês, cada uma voltada a um determinado setor, né? E se aquele assunto for viável, ele vai ser inserido no programa de normalização setorial. Caso não exista o comitê para aquele assunto que foi solicitado, aí a ABNT ela cria um novo comitê e nesse âmbito de atuação ela vai começar a trabalhar, desenvolver aqueles assuntos. Dentro do comitê, você tem as comissões de estudos. E é nessas comissões de estudos que você vai começar a ter toda essa representação da variedade dos assuntos que você vai trabalhar. Então, os comitês, eles fazem parte da estrutura da ABNT. Eles são parte integrante da ABNT. E os superintendentes, eles são eleitos pelos sócios. Então, para cada setor, né, você tem os sócios e aqueles sócios é que vão eleger o presidente. Esse presidente tem um mandato de 2 anos e ele pode ser reeleito por 3 mandatos consecutivos. Tá? Mais do que isso, ele não pode ficar. Eu fui eleita particularmente nos 3 mandatos. Então, eu atuei por 6 anos realmente nessa área. Os representantes dessas partes interessadas, eles podem participar de todas as reuniões das comissões de estudos. E aí, é esse grupo que vai elaborar o projeto de norma. Cria-se um texto base e, durante as reuniões,
o texto vai sendo incorporado até ele chegar ao que a gente chama de projeto de norma. Então, começa com um texto base, vai sendo incorporadas as informações necessárias, e aí você chega a um projeto de norma. Por isso que é importante ali você ter a participação de todos os setores, porque um coloca da sua forma, o outro coloca o outro. Você estando participando da norma, você pode incorporar as necessidades da sua empresa na norma, desde que todo mundo não seja uma coisa específica para você, estando num consenso, ali não tem nenhum problema. Então, você coloca todas essas informações. Esse texto base, ele sai para aprovação, depois que virou um projeto de norma, e ele vai ser colocado para uma consulta nacional. Essa consulta nacional, ela vai ser ampla, a divulgação. Então, ela entra lá no site da ABNT, e aí qualquer pessoa pode entrar no site, verificar e opinar, sem ônus nenhum, tá? Então, você pode colocar observação, você pode fazer comentário, você pode dizer que não está de acordo, você pode colocar alguma recomendação, e aí ela volta, depois de um determinado, acho que é um mês mais ou menos que ela fica em votação, ela volta para a comissão de estudos e ela volta com todos os comentários que foram feitos. É feita uma análise daqueles comentários e o que for pertinente, ele vai ser adequado a esse texto. Então, todas as pessoas que fazem comentários, de uma certa forma, elas vão receber um retorno. Ou ela vai saber que o que ela comentou foi adequado à norma, ou ela vai receber um comentário dizendo, olha, não foi colocado porque não era pertinente, ou porque o assunto não era esse, mas ela vai receber uma justificativa. Por outro lado, foi adequado, consensual, já passado em votação nacional, ela vai virar uma norma. E aí ela vai para a BNT e vai dar o número, né? ABNT/NBR, e dá um número sequencial, que é o número daquela norma. Se, eventualmente, as observações que foram feitas foram muito grandes, um volume muito grande de comentários e de recomendações, ela pode voltar novamente à comissão e começar todo o processo. E aí você vai ter um segundo projeto de norma. Então, ela é feita todo aquele processo novamente, ela volta a ser analisada, discutida e volta ao processo de aprovação de consulta nacional. Então, existem duas formas. Ela pode ser aprovada num primeiro momento, como ela pode, além disso, voltar para a comissão de estudos e ser novamente reelaborada, né? A ABNT é quem gerencia todo esse processo. Então, para que as normas tenham essa representatividade, elas realmente precisam mostrar o interesse da sociedade que está envolvida naquele comitê, né? E aí sim, porque ela representando, ela vai trazer esse benefício para o processo de melhoria e de qualidade das normas brasileiras e dos projetos, dos produtos que nós estamos querendo fabricar, né? E essa relação de normas, elas estão sempre, as que estão em vigor, as que estão disponíveis, elas vão estar no catálogo da BNT. E esse catálogo também você consegue acessar pelo site da BNT, www.abntcatálogo.com.br. Então, você tem acesso hoje em dia a saber as normas que estão em votação nacional, as normas que estão em vigor, tudo isso pelo próprio site da BNT, né? E quando uma norma é cancelada, ela também é colocada no site, informando que aquela norma vai ser cancelada. E ela fica por um período no site, né, da ABNT, para que exista alguma justificativa. Por exemplo, se alguém, não, essa norma não pode ser cancelada por causa disso, ela tem que ser revisada. Então, também nada é feito de acordo sem ter o apoio da comunidade, entendeu? Ninguém pode cancelar uma norma porque, não, essa norma não vale mais, vamos cancelar. Não, ela é feita a partir do momento que foi colocada, não teve nenhuma comunicação, não teve nada contra, então aí sim, depois dos 30 dias, ela é cancelada, tá? Então, eu acho que é um processo muito claro, é um processo muito transparente, né? E que todos podem e devem participar para que as coisas possam ser bem mais
atender a nossa comunidade como um todo. Muito obrigado pela resposta, Ângela. Muito esclarecedora e muito interessante, né, conhecer essa parte da normalização que a gente nem sempre tem acesso, né, conhecer, sim. Então, eu gostaria de falar para os nossos espectadores, né, muito obrigado por assistirem a nossa palestra. Se vocês quiserem se inscrever no canal do nosso campus, ativar aí as notificações, vocês vão receber, né, o conteúdo que a gente produz aqui e futuramente outras palestras também, tanto da área técnica quanto da área de educação, nossas áreas de atuação no IF Sudeste MG Campus Santos Dumont. Agradeço a Ângela mais uma vez pela excelente palestra, pela clareza que ela traz esse assunto para a gente. Muito obrigado e boa noite a todos, então. Eu agradeço também a vocês mais uma vez por esse convite. Me coloco à disposição sempre que eu possa ajudar vocês, eu estou aqui, tá? E espero que a plateia tenha sido realmente esclarecedor para todos, né? E agradeço mais uma vez a vocês. Boa noite a todos. Ângela, só um detalhe. Você queria passar para o pessoal o endereço do site da FPF, pessoal que quiser conhecer a associação? E as pessoas que quiserem conhecer com mais detalhes os nossos projetos, o nosso site www.afpf.com.br. Ali nós temos não só todos os projetos que nós estamos desenvolvendo, temos também como as pessoas podem vir a participar, se associando da nossa entidade, né? E também estarem sempre ao par de todos os eventos que nós fazemos. Nós temos um calendário anual, né, onde nós fizemos uma palestra agora no mês de janeiro, voltada à empregabilidade no setor metroferroviário. Agora, no mês de março, nós vamos ter 3 lives, no dia 7, 8 e 9, voltado aí em homenagem ao Dia da Mulher, né? Então, nós vamos fazer 3 lives, uma voltada à área da saúde, a outra na área profissional e a outra na área dos direitos sociais e jurídicos, né, da mulher. E em abril, nós temos um novo evento também para comemorar o Dia do Ferroviário. Então, estando participando, estando atuando sempre no nosso site, vocês vão ser atualizados aí de todos esses eventos que nós estamos fazendo. Tá ótimo, então. Muito obrigado, Ângela.